Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Fundamentos da Vida Intelectual, tudo o que você precisa saber sobre esse curso preparado com muito carinho para você aqui pelo pessoal da ABC2. Envelhecimento e os limites da idade humana, novas descobertas sobre isso e também sobre mudanças climáticas. Tá sentindo friozinho? Ou ouviu falar daquele calor lá em Vancouver? Pois é, vamos falar de mudanças climáticas aqui um pouco hoje também. Covid-19, imunidade, vacinação, o que muda para quem já contraiu a doença e agora se vacinou? Tudo isso, além, é claro, da nossa entrevista. Na edição de hoje com Gutierrez Fernandes Siqueira, ele que é conhecido por falar sobre igreja, pentecostalismo, traz informações sobre pesquisas sobre a perda de fé quando a pessoa atinge aquela idade de ir para a universidade. Então fica ligado porque o Destaque ABC2 começa agora! Fundamentos da Vida Intelectual, um curso preparado para qualquer um que queira entender melhor como funciona essa cachola aqui responsável pelos nossos pensamentos, pela nossa cognição. Você ouve falar sobre esse curso aqui no Destaque ABC2 e quer saber de mais detalhes? Eu tenho um convite para você. Nós fizemos no dia 29 de junho uma Masterclass aberta aqui no canal Cristãos na Ciência. O link vai estar aqui na descrição, mas é só você se inscrever, deixar o seu like que você sempre fica ligado das coisas que aparecem por aqui. Você pode assistir essa Masterclass e entender melhor do que se trata esse curso que foi um sucesso no ano passado. Você tem a oportunidade de se inscrever agora também e, aliás, até o dia 11 de julho com um valor especial de vendas do curso. Mês de julho, inclusive, no qual nós vamos disponibilizar uma série de conteúdos relacionados a esse curso Fundamentos da Vida Intelectual, para que você conheça melhor o curso e também para que você tenha acesso a conhecimento de modo gratuito, fácil, acessível, rápido. Então você fica ligado que aqui no mês de julho a gente vai ter lives sobre isso, aulas abertas com Igor Miguel, com Rodolfo Amorim. Então fica ligado mesmo e fica ligado, sobretudo aqui no Destaque ABC2, que a gente vai dando essas novidades aos poucos para você. Se interessou pelo curso, durante o mês de julho você pode fazer a sua matrícula. Se você for esperto, vai fazer logo, porque é só até o dia 11 que nós temos esses preços promocionais. Se você ainda assim quer saber mais antes de tomar uma decisão, que eu não deixaria para amanhã, você pode ir em cristãosnaciencia.org.br/fundamentos. Lá tem detalhes a respeito do curso e se você ainda quiser, entre em contato com a nossa equipe, manda um e-mail para nós que a gente tira todas as suas dúvidas. Aquecimento global, mudanças climáticas e desequilíbrio de energia no planeta. Um estudo publicado agorinha, recentemente, pela NASA, em parceria com a NOAA. NOAA é a Administração Oceânica, NASA do espaço, né? Ali nos Estados Unidos. Estudo conjunto das duas entidades deu conta de um desequilíbrio de energia no planeta, que tem a ver com aquecimento global. Não é desequilíbrio de energia esotérico, não é coisa que o pessoal está com muitas energias negativas, estamos desequilibrados, precisamos ser otimistas. Não tem nada a ver com isso, não. A gente está falando de desequilíbrio de energia no que diz respeito à absorção de radiação do Sol aqui na Terra, na atmosfera terrestre, e a reflexão dessa radiação. Então, o que acontece se a gente absorve muito ou se a gente está refletindo muito dessa radiação? E esse desequilíbrio, ele é preocupante porque ele demonstra um aquecimento real no planeta. Um aquecimento real no planeta que é verificado por duas fontes independentes. Por isso, a NASA e a NOAA trabalhando em parceria. Uma das maneiras que se mede esse desequilíbrio energético é por meio de sensores em satélites, dados de sensores em satélites.
responsabilidade da NASA. Outra maneira de observar esse desequilíbrio energético, observado em aumento nos últimos 15 anos, inclusive, é por meio de dados da oceanografia, daí dados da NOAA. Obtidos independentemente, os dados, então, cruzados e as conclusões cruzadas são muito parecidas, muito coincidentes, nos levando a duas fontes independentes concluindo a mesma coisa. Evidentemente, quando se fala de mudanças climáticas, em especial no ambiente norte-americano, isso gera muito frisson. Em especial porque muitas pessoas não compreendem bem o que o fenômeno de aquecimento global provoca no clima como um todo. Como é possível a gente falar em aquecimento global passando o frio que a gente está passando agora, especialmente na região sudeste e sul do Brasil? O pessoal está reclamando de um friozinho bom que eu gosto. Muito bem, esses eventos climáticos de picos, grandes secas, grandes catástrofes climáticas como furacões em maior frequência e maiores picos de frio e picos de calor acontecem em decorrência da mudança climática e do aumento da temperatura gradual do planeta. Basta lembrar que lá na costa oeste norte-americana e também do Canadá, o pessoal está enfrentando temperaturas altas como nunca vistas antes. A gente está falando de Vancouver com 49 graus. Imagina fazer 49 graus no Canadá, ali em Vancouver, inclusive levando pessoas a óbito por esse calor todo. O estudo, entretanto, aponta para que a antropogênese desse fenômeno seja considerada, mas não seja unicamente observada. Em outras palavras, o ser humano é responsável por parte desse aquecimento. Uma outra parte é naturalmente gerada. Um grande desafio para quem estuda essa área é determinar exatamente quanto é gerado pelo ser humano. Mas, evidentemente, o aumento do carbono na atmosfera é responsável, em grande medida, pelo aumento da temperatura que nós experimentamos. E está aí mais um dado confirmando a realidade das mudanças climáticas. Já comeu a sua maçã hoje? Passou um creminho hidratante aqui no rosto? Já fez o seu cardio? Já comeu as suas proteínas? Tudo isso para fazer com que a sua vida seja mais longa? Pois é. O que nós sabemos é que, de fato, práticas como essa, além, é claro, do desenvolvimento da medicina, tornaram a vida humana mais longa e tem tornado a vida humana cada vez mais longa. O que se discute hoje é até que ponto, quão mais longa pode ser a vida humana. E um estudo recente da revista Nature colocou uma espécie de balde de água fria naqueles que imaginam uma longevidade sem limites, aqueles que desejam a vida eterna por meio da medicina. Esse estudo recente da revista Nature aponta para fatores biológicos de envelhecimento e não apenas para aqueles fatores ambientais de envelhecimento. Em outras palavras, a nossa biologia, de alguma maneira, é feita para ir envelhecendo ao longo do tempo. Não são apenas fatores exógenos que fazem com que nós envelheçamos. É o que descobriu essa pesquisa publicada na revista Nature. O que nós não sabemos ainda é quanto será que nós podemos alongar a vida desses seres humanos que já não morrem mais tão cedo porque temos descoberto maneiras de tratar aquelas doenças que precipitadamente tiram a vida de pacientes. Vacinação, imunidade e pessoas que já contraíram a Covid-19. Muito bem, uma das dúvidas que muita gente tem tido, eu acho que agora um pouco menos, mas muitos ainda se perguntam, ora, se eu já contraí
o SARS-CoV-2, eu tive Covid-19 em 2020, eu tive Covid-19 de novo em 2021, eu preciso me vacinar? Eu já não teria desenvolvido imunidade suficiente a partir da contração do vírus, a partir do momento que eu contraí o SARS-CoV-2? Pois bem, a gente tem estudos publicados agora na Science que dão conta da diferença de humanidade, não, de imunidade. Pessoas que não se vacinaram continuam sendo humanas, tá? Mas a diferença de imunidade entre pessoas que apenas tiveram a doença, apenas tomaram a vacina e tiveram a doença e tomaram a vacina. Muito bem, pessoas vacinadas têm imunidade maior do que aquelas pessoas que apenas contraíram a doença. E isso é estatístico, a gente já tem uma noção de que pessoas que tomam a vacina desenvolvem um número maior de anticorpos e que duram por mais tempo, e isso também é observável na realidade de cada pessoa. Afinal de contas, nós vemos taxas de reinfecção em pessoas que já contraíram a doença, ao passo que as vacinas nos lugares em que houve vacinação em massa já no mundo, a gente percebe o que acontece e o que aconteceu com o número de casos, internações e mortes, como é o caso de Israel, Estados Unidos, a gente já vê os reflexos disso, Reino Unido, enfim. E claro, os exemplos brasileiros de testes de municípios como Serrana e Botucatu, evidentemente, isso é importante também para nós verificarmos que as vacinas geram de fato um efeito protetivo importante, significativamente melhor do que apenas contrair o vírus. Agora, o que a Science mostrou é que pessoas que contraíram o vírus e foram vacinadas desenvolveram de 25 a 100 vezes mais anticorpos do que aquelas pessoas que apenas contraíram o vírus. Em outras palavras, essa imunidade cruzada entre contrair o vírus e ser vacinado, e principalmente entre ser vacinado com a primeira dose e ser vacinado com as 2 doses da vacina, não existe comparação entre a imunidade desses 2 tipos de grupos. Eu insisto, pessoas que foram acometidas pela Covid-19 e foram vacinadas desenvolveram imunidade com 25 até 100 vezes mais produção de anticorpos do que aquelas que apenas tiveram Covid-19. Portanto, você contraiu a Covid-19 em algum momento, um parente seu contraiu Covid-19, um amigo seu, ele está na dúvida, eu devo me vacinar? Corre para o posto se vacinar, se você já tem essa oportunidade, se já faz parte do grupo etário que tem o privilégio de receber as primeiras doses de vacina, certo? É evidente e gritante o benefício de ser vacinado. Bom, para falar não disso, mas de onde vem esse tipo de conclusão? De onde vem? A gente deve esse tipo de conclusão aos acadêmicos, ao pessoal da universidade que estuda essas coisas, para falar sobre academia, sobre universidade, sobre a capacidade da academia de arrancar a fé daqueles nossos jovens que estavam todos felizes nos nossos grupos de adolescentes. O que acontece que o adolescente chega à idade da universidade e acaba perdendo a fé? Para conversar sobre isso, nós trazemos hoje aqui Gutierrez Fernandes Siqueira. É um prazer recebê-lo, então fiquemos com a nossa entrevista em profundidade. Então, para conversar conosco sobre fé no ambiente de universidade, a gente está aqui com o Gutierrez Siqueira, que é autor da Thomas Nelson, uma das editoras parceiras aqui da ABC2, então é mais ou menos aí uma espécie de colega da casa e também uma das pessoas com quem a gente tem tido um grande diálogo quando queremos falar sobre o mundo pentecostal, pesquisa na área, e também recentemente tem pesquisado sobre as questões que fazem alguém deixar a igreja
quando alcança a maturidade, quando alcança... A maturidade não, quando alcança a universidade, os 18, 19 anos de idade, entra na faculdade. Então, Gutierrez, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, por compartilhar um pouco conosco. E eu queria começar direto e reto, Gutierrez. O que faz aquele garoto, aquela garota, que passou a adolescência na igreja, chegar à universidade e dizer para a igreja: olha, tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu vou viver a minha vida e vocês podem cuidar da igreja de vocês aí, porque eu vou fazer outra coisa e estou indo para outro lugar. Vitor, um prazer estar aqui no canal para falar desse assunto aí desafiador. E indo direto aí à resposta, é uma resposta que não tem uma causa única, não, é uma questão muito complexa. E o que eu já posso adiantar é que quem tem menos culpa nesse processo é a universidade, é a estrutura, é a instituição universitária. Na verdade, quando a gente vê um número grande de jovens saindo da igreja nesse período da universidade, primeiro que tem uma coincidência da questão da idade. São jovens que estão na faixa de 18 a 20 anos, que muitas vezes estão saindo da sua cidade, estão saindo da aba dos pais e estão agora entrando no ambiente universitário. E é essa janela de mudança de fase de vida, onde você antes estava numa fase de vida como adolescente, muito dependente dos pais, e agora passa a ter algum nível de independência, é aí que nasce a força de, muitas vezes, deixar a igreja. E aí, muita gente olha isso e vê, não, então a culpa é do ambiente universitário. Quando há vários fatores que ocorrem ainda na infância, ainda na adolescência, que levam, nesse momento da vida da pessoa, ela a tomar essa decisão. E aí a gente pode conversar sobre esses vários fatores. Mas um deles, que talvez seja até o principal, é que muitos desses jovens, já na adolescência, eles já não se sentem como parte daquela igreja, daquela comunidade. Eles não se sentem realmente como membros daquela comunidade. Então, a partir do momento que eles já estão aí numa idade de decisão, em um momento da vida onde se sentem mais independentes, é o momento que eles fazem também esse rompimento. Certo. Quando você fala que a culpa não é da universidade, é porque a gente já carrega aqui como pressuposto que a faculdade deve causar isso daí, talvez por uma corrente ideológica que seduz o jovem, ou pelos prazeres que o universo da faculdade ou da universidade apresentam, mas ao que parece, essas questões comportamentais, embora possam fazer parte dessa saída do jovem, não é o fator principal. Você colocou o fato dele se sentir parte da igreja durante a adolescência. Como que a gente chega a essa conclusão? De onde vem isso? Isso vem de pesquisas nos Estados Unidos. Lá tem vários institutos que fazem pesquisa sobre temas religiosos, e lá já se apontou. Inclusive, tem um trabalho muito bom do Tom Rainer, que é um pastor batista, que ele é especialista em trabalhar com esse tipo de pesquisa, e ele divulga esse dado da realidade americana, que eu penso que não é distante da nossa realidade também aqui, Vitor. Até porque, em outro papo que a gente teve, eu citei o exemplo da minha própria comunidade local, onde eu passei parte ali do final da adolescência, começo da juventude, onde muitos não tiveram acesso ao ambiente universitário, era uma igreja de periferia, e ainda assim saíram da igreja. Então, assim, a questão não é a universidade em si. É claro que a universidade pode ser usada como um macete, e é claro que a universidade também apresenta os seus próprios desafios na vida do cristão. Mas tem algo que transcende a universidade, que é algo que tem levado muitos jovens para fora da igreja, independente se eles entram em um curso universitário ou não. Independente do tipo de curso universitário que eles entram, porque também a gente tem aquela visão, se o jovem entra num curso de ciências humanas,
onde há mais debate sobre questões ideológicas, ou, quem sabe, um curso de biologia, onde vai ter debate sobre ciência e fé, coisas assim, aí a gente pensa, não, é aí que ele enfrenta o seu grande desafio de vida. Não. Na verdade, na maioria das vezes, aquele cristão que tem um comprometimento com sua igreja local, já foi assim, ou já vem com essa história marcada da adolescência, ele já se sente parte de uma comunidade, não é nenhum curso, nenhuma universidade que vai tirá-lo dessa rota. É claro que a gente pode ter um caso ou outro, uma exceção ou outra. A gente não tem pesquisas no Brasil sobre isso, eu já pesquisei, não achei nenhuma. Mas como a nossa característica, tanto de igreja evangélica, a gente recebe uma matriz norte-americana muito, muito marcante, a nossa cara como igreja evangélica é uma cara norte-americana, eu não duvido, Vitor, que a nossa realidade seja muito parecida. É claro que eu não posso usar dados científicos para isso, porque a gente não tem. Mas a partir da impressão da minha própria experiência em comunidade de fé, eu posso dizer que o que eles vivem lá reflete aqui também. É o que eu mais vejo. Né? Quando a gente fala num desafio maior que talvez um jovem que vá fazer universidade na área de humanidades ele enfrenta, assim, é inevitável pensar que ele vai enfrentar professores que são militantes do ateísmo. Isso é verdade, ele vai. Isso acontece. Professores que são militantes de teorias sociais de fundo marxista, o que é bem provável que ele enfrente também. E se a gente está pensando em gente das ciências naturais, eu acho que o grande bicho-papão para quem está dentro da igreja parece ser a teoria da evolução, talvez alguma coisa na área da geologia, da astrofísica, que vai fundamentar aí a criação. Eu já estou falando, olha o viés, né? Estou falando em criação, as origens do universo, muito antes do que seria um relato bíblico, pelo menos na sua leitura mais literal. Esses seriam os tais receios. Efetivamente, quem entra na faculdade tem que lidar com isso. E o que a gente tem observado é que pessoas que estão firmadas nas suas comunidades de fé enfrentam essas coisas e não abandonam a fé nem essas comunidades. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Se a gente colocar aí, pelo menos no nosso mundo ocidental, talvez os três grandes bichos papões do cristianismo seja nomes como Nietzsche, Marx e Freud, né? Então, Nietzsche, grandes Marx nomes. E Freud, o tripé da modernidade. Da modernidade. Então, você tem aí, e que, de fato, apresentaram desafios à religião. E aí você tem todo um parâmetro de ideias que influenciou as ciências humanas, que vem desses três grandes pensadores. É claro que isso é um desafio intelectual, mas realmente não é a causa principal de desvio do jovem evangélico da universidade. Infelizmente, Vitor, isso eu lamento muito, essa é a impressão que os livros de apologética evangélica passam. Eu falo isso porque eu li muito desse material, muito mesmo. Eu me preparei para entrar na universidade com medo, eu tinha um medo, quando eu era adolescente, de entrar na universidade e me desviar, porque era essa história que eu ouvi. E aí eu me preparei, fui lendo esse material apologético. E quando eu entro na universidade, sim, havia professores freudianos, havia professores nietzschianos, sim, havia professores marxistas, sim. Mas a primeira coisa que eu aprendi, vivendo ali no ambiente universitário, e eu fiz jornalismo como você, primeiramente que não há um pensamento unificado na universidade. Nem todo mundo pensa a mesma coisa. Então, assim, a primeira coisa que eu me deparei foi com isso. Logo nas primeiras aulas de filosofia, tanto filosofia, ética, eu tive ética da comunicação, filosofia da comunicação, e aí a gente acaba passando pela história da filosofia. Aí você vai vendo, cada pensador que é apresentado, ou
a própria história da sociologia, que também foi ensinada para mim, aí você vai sendo defrontado com pensadores que discordam um do outro. Então, a primeira Uhum. impressão que você tem, quando você estuda a fundo na universidade, é que não há um consenso. Não há um pensamento universitário X, ou a gente pode dizer, né, um marxismo cultural, ou coisas, essas Você coisas quer ver que a uma gente... coisa interessante, Gutierrez? Você quer ver uma coisa interessante? O primeiro autor de sociologia que eu li na universidade, e que era a bibliografia básica que tinha que ler, foi um francês, escreveu Etapas do Pensamento Sociológico, Raymond Aron, que é um conservador. Sim, Então, existem consensos, né? Mas não existe sim. uma, Uma uma única linha. homogeneidade, né? Isso. Sim, não existe uma única... Por exemplo, muita das fases que a gente encontra no ambiente conservador de crítica à mídia, por exemplo, quando eu estava estudando comunicação, eu ouvia as mesmas frases de pensadores que seguiam a escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, Sim. né? Então, assim, puxa, em relação a uma visão muito negativa de influência da mídia sobre a sociedade, de influência política, marxistas e ultraconservadores compartilham a mesma ideia, né? Gutierrez, isso que você está trazendo é fantástico, porque é uma coisa que eu tento falar para as pessoas, e às vezes eu acho que talvez pela falta de familiaridade que se tem com a literatura é difícil, mas é mostrar que alguns, principalmente na extrema direita, os ultraconservadores, os caras muito para o espectro de conservadorismo extremo, a estrutura argumentativa dos caras é do Walter Benjamin, é do Adorno, é exatamente o que eles vão lá confeccionar como indústria cultural, é o que o pessoal de extrema-direita vai pegar esse discurso, maquiar de um outro jeito, ou mesmo usar as mesmas terminologias para fazer a crítica, né? A única coisa que muda no discurso é qual seria a grande mente por trás dessa indústria cultural, né? Para a escola de Frankfurt era um capitalismo selvagem e hoje seria aí um globalismo. Então, assim, mas essa ideia de uma grande conspiração dominando o mundo por meio da mídia é um discurso comum, né? E aí, quando eu lembro, especialmente quando eu estudei a escola de Frankfurt, e depois o próprio professor passou outros teóricos contemporâneos que contestavam a escola de Frankfurt. E aí eu comecei, caramba, não existe consenso em nada. É consenso assim no sentido, não consenso, melhor dizendo, mas não existe uma linha central em nada. Tão Que você tem dominante assim. tão dominante. Você tem escolas que debatem, tem escolas que divergem profundamente. E aí escolas como escolas contemporâneas de comunicação que vão dizer que a visão da escola de Frankfurt, que trabalha numa ideia de uma quase manipulação, um poder de manipulação que a mídia teria sobre as pessoas, que isso é ingênuo, que as pessoas não são tábulas rasas, as pessoas têm toda uma história, têm toda uma própria experiência de vida, e que não é porque alguém apresentou uma ideia X que elas vão seguir, é porque se elas estão seguindo é porque alguma coisa naquela ideia tem uma consonância com a sua própria experiência, né? Então, assim, é isso que eu achei maravilhoso de estudar, de perceber, e muito diferente do que eu aprendi com os livros de apologética, de que eu enfrentaria basicamente marxistas e ateus. e, E é um tipo muito específico de apologética esse, né? é, E essa é outra coisa. A gente era adolescente, o que tinha disponível de livro de apologética para a gente não é a mesma coisa que tem hoje. que Não hoje tinha o Alistair McGrath para a gente. não, verdade, melhorou muito. A gente pode dizer que melhorou bastante, mas assim, eu lembro que eu li um livro, me foge agora o nome do autor, mas ele era o fundador, talvez você lembre, da maioria Da moral. Moral Majority. É o Jerry Falwell Sr. Ele mesmo. Cara, eu li esse livro dele. Era um livro que foi publicado na década de 90 aqui no Brasil. E, assim, realmente
eu lembro que eu fiquei, ao ler o livro, né, eu fiquei com raiva da Universidade da Califórnia, porque ele falava tão mal da Universidade da Califórnia. Assim, e o que é no mínimo suspeito, porque ele era dono de uma universidade, quer dizer, Então. falar mal. Mas isso a gente não conta, né? Não. Eu era muito jovem, né? Eu tinha 12 anos quando eu li o livro. 12 a 13 anos quando eu li o livro. E eu lembro realmente, assim, ele falava tão mal da UCLA que eu fiquei, né? Nossa, ali deve ser um centro de formação de demônios. Aí eu lembro que na época, Vitor, eu assisti alguma entrevista na TV e que era uma pessoa, era um brasileiro formado por essa universidade, né? Aí eu já criei uma antipatia, né, com o cara, né? Esse cara deve ser um inimigo mortal da fé cristã, né? Então tem muito isso, né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento histórico e que tem tudo a ver com o nosso movimento evangélico, de eleger inimigos, assim, e essa eleição de inimigos é muito unilateral, não existe uma explicação do porquê disso, e um desses inimigos é a universidade, né? Você não tem um lastro verdadeiro para justificar todo esse medo. Não estou aqui dizendo, nem você nem eu, que não há militantes do ateísmo ou pessoas que têm uma visão ideológica muito radicalizada, feministas radicais, por exemplo, né? Socialistas radicais, por aí vai. É claro que você vai achar esse tipo de pessoa no ambiente universitário, mas não é isso que resume a universidade. A gente não pode resumir a universidade. E até mesmo com essas pessoas, é possível muitas vezes estabelecer diálogo, né, Gutierrez? Sim. Isso é uma outra coisa que eu acho que o medo atrapalha demais e faz com que o cara também, se ele não perde a fé, ele perde o foco da fé. Porque, em tese, a nossa motivação primária deveria ser amar profundamente justamente essas pessoas. Muito embora elas possam parecer ameaçadoras, né, e a ideologia possa parecer ameaçadora, o nosso mandato primário é de amar essas pessoas como amamos a nós mesmos, né? E se a gente os define como inimigos, a gente mata o diálogo em primeiro lugar. Se a gente mata o diálogo, como é que vai existir evangelização, por exemplo? Pois é. Como é que vai existir ponto de contato, né? Justamente. Para mim, um exemplo muito claro disso na Bíblia, disso não, de uma postura totalmente contrária, essa é do apóstolo Paulo em Atenas. O apóstolo Paulo em Atenas, quando ele fala, eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos, é que eu tô na cabeça com a Almeida corrigida, sublinhando. Mas eu acho que em outras versões trazem um tanto religiosos. Ele não está fazendo num tom de crítica. Ele não está usando essa expressão. Ou seja, quem ouviu Paulo falando não ouviu como um tom de crítica, né? Então, como um tom assim, ó, eu vejo que vocês são um tanto religiosos e tal. E ele pegou, ele pegou esse ponto de contato para apresentar o evangelho, né? Pegou ali o monumento ao Deus desconhecido para apresentar o evangelho. Então, assim, e a gente está falando do berço da filosofia, né? Do pensamento, da cultura grega, a cidade de Atenas é símbolo disso. E quando a gente vê um apóstolo de Jesus Cristo chegando nesse lugar tão simbólico, ele faz um ponto de contato, sabe? Isso para mim é uma lição preciosa de que a gente não pode criar barreiras, que a gente tem que... É claro, a gente tem que ter consciência dos nossos limites, tem que ter consciência de que estamos apresentando um evangelho que muitas vezes vai soar ofensivo, vai soar como um confronto, mas que a gente deve fazer isso não como apresentar o evangelho, não com essa motivação do confronto e do conflito. Isso deve ser uma consequência indireta do nosso trabalho e involuntária do nosso trabalho. Não uma consequência já pré-determinada daquilo que eu faço. Porque quando
o Pedro vai falar a respeito de apresentar a fé, ele fala que a gente deve usar de mansidão, de temperança. A gente deve apresentar o evangelho com muito autocontrole, muita paz de espírito. É isso que ele está dizendo. Apresentar as razões da esperança que há em vós. Olha, a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, né? Não é essa mensagem de guerra cultural que a gente tem vivido. Isso é terrível. A gente está pegando o pior da história do evangelicalismo americano, que inventou, na era contemporânea, essa guerra cultural. E toda guerra, Vitor, só produz isso, só produz destruição, morte. E a primeira vítima da guerra, como diz o ditado, é a verdade, né? E até isso tem sido vitimado nessa guerra cultural. As pessoas elas estão dispostas a pegar ou a inventar uma mentira só para atacar alguém que elas julgam ser o pior inimigo da fé cristã. Eles usam até da mentira como ferramenta, né? Então, assim, isso é terrível. Não tem nada a ver com o evangelho. Gutiérrez, e o outro inimigo, a tal da libertinagem? As festas, a fácil oferta às drogas. A universidade não é uma espécie de porta-voz dessas coisas que amealha os nossos jovens para longe da igreja, que é um ambiente chato no qual eles não podem se divertir tanto assim? A universidade é uma balbúrdia, né? Tem essa versão também. Bom, o que eu já percebi também conversando, vivendo com muitos jovens, é que, de fato, tem esse lado, quando você chega no início da juventude, que são as tentações da juventude, né? Festas, sexo, libertinagem, coisas assim. Mas também isso não é uma culpa direta da universidade. Mesmo aqueles jovens que nunca pisaram numa universidade, não precisa ir para a universidade para achar essas coisas. Não precisa. Isso aí especialmente nas grandes cidades, né? Não, aliás, em qualquer lugar. Você não precisa nunca ter pisado na universidade para você ter acesso a isso. Né? Então, assim, é outro ponto também que não dá para culpar a universidade como a consequência desse tipo de comportamento. Né? Fato é que isso é uma tentação mais comum, especialmente no início ali da juventude. Todos nós passamos por isso, de alguma forma ser atraído por esse tipo de coisa, ver valor nesse tipo de coisa. Mas aí a gente tem que trabalhar isso muito antes, que é justamente um conceito de graça muito bem estruturado, um conceito de consciência de pecado, um conceito de consciência do que é uma vida cristã, do que é espiritualidade, para quando chegar esse momento a gente possa enfrentá-lo, e vai enfrentar sempre como um grande desafio, mas que possa passar por ele da melhor forma possível. Né? Então, assim, culpar a universidade também é jogar outra culpa. Assim, qual é o meu problema com essas culpas, Victor? É que se a gente fica focando na causa, ou pelo menos nas razões erradas, a gente nunca vai achar a solução. Sabe, a gente vai ficar num processo de auto-engano. Porque E aí a gente tem vivido isso no meio evangélico. Tem projetos, pessoas que se envolvem com a ideia de que temos que proteger o nosso jovem na universidade. Não. O seu foco tem que ser outro. O seu foco tem que pensar naquela turma de adolescentes ou pré-adolescentes da sua igreja, ou mesmo crianças, que muitas vezes estão ali, assim, ó, só porque estão acompanhadas dos pais. Elas não têm nenhuma ligação com aquela igreja, com aquela comunidade. Elas não são um número para aquela igreja, afinal ainda não pagam dízimo, ainda não estão envolvidas em uma atividade mais visível, né, na igreja. Então, assim, a gente precisa olhar para essa turma. É aí que a gente fortalecendo, porque tudo começa na nossa infância. Nós somos produtos da nossa infância, em tudo na vida, em relacionamentos, no trabalho, tudo hoje, um adulto vai refletir aquilo que ele viveu na infância.
E na fé não é diferente, Vitor. Quando você, não é à toa que a Bíblia diz, né, ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. É claro que ali esse versículo não pode ser lido como uma promessa, mas é uma observação da sabedoria hebraica, no sentido de que, olha, é uma questão óbvia. Se você tem uma boa educação, uma boa base infantil, isso vai refletir na sua vida adulta. É isso que esse texto está dizendo. Né? Então, assim, essa coisa assim, de só querer apagar fogo depois que a casa já está quase toda queimada, não vai adiantar nada. Temos que ter mecanismos de prevenir que o fogo comece. Né? Sim, sim. É algo que a gente acaba perdendo de vista, e às vezes por uma espécie de até desejo positivo de não perder aquela pessoa, e a gente esquece de, nesse processo de caminhar com essa criança, com esse adolescente, nessa caminhada de ensiná-lo que assim, ó, não é que eu tenho medo que você perca a fé, mas é que eu estou te preparando para que outros tenham fé por sua causa. Eu acho que e isso faz Perfeito. com que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele fala, opa, nessa parada chamada igreja eu tenho parte, né? Pô, eu sou a ponta de lança, eu sou um missionário aqui, né? Sim, justamente isso. Ter esse senso de pertencimento ao reino, né? Aquilo, aí a gente volta ao primeiro ponto da nossa conversa. Por que, que muitos jovens saem da igreja? Porque eles nunca se viram como parte dela, nunca se viram como parte do projeto de reino da igreja. A igreja não os consome no bom sentido da palavra. A causa do evangelho não está entre suas prioridades, já como adolescente, como um jovem ainda no início da sua juventude. Então, é muito fácil romper com essa fé, porque essa fé não é uma realidade, não é algo presente em suas vidas, é algo presente na vida dos pais. Ou seja, é um valor do pai, é um valor da mãe, mas não é um valor meu. Então é Uhum. muito fácil romper. Até porque quando a gente chega numa idade de 18, 20 anos, a gente quer começar a criar os primeiros rompimentos com os nossos pais. E muitas vezes, se eu vejo que a fé é algo deles, ela vai entrar nesse pacote de rompimento, que faz parte natural da vida, né? Que a gente faça esses rompimentos. Então, assim, essa fé que é dos pais também tem que ser minha, como adolescente, para que eu possa, quando chegar nesse momento, enfrentar e viver com muita naturalidade, né? Porque não é nenhum bicho-papão, a universidade não é nenhum bicho-papão. Se você, adolescente, está vendo esse vídeo aqui, saiba disso. A questão de fundo é se você hoje olha para a sua vida cristã e vê nela um sentido em Cristo, um sentido no Evangelho. Se o Evangelho faz um sentido, se Cristo faz um sentido na sua vida, cara, você pode estar no vale da sombra da morte. Poderia estar num ambiente mais hostil ao Evangelho, que não é nem o caso da universidade, mas poderia estar nesse ambiente e você enfrentaria ele numa boa. Né? Então, essa é a questão que a gente tem que ir mais a fundo. Não atacar os inimigos errados. Né? Até porque, Vitor, se o problema tivesse. Imaginemos que o problema fosse a universidade. Vamos imaginar. Como que o cristão poderia resolver o problema? De forma Não nenhuma. indo para lá, né? É o único Não, jeito. só não indo. Só se isolando no mundo. Ou criando universidades estritamente confessionais. Não é o caso, gente. Não é o caso. Jesus não nos ensinou a se isolar do mundo. Né? Pelo contrário. É. Gutierrez, para a gente encerrar, no ambiente de igreja, eu tenho lá os meus jovens, os meus adolescentes. Como que eu faço para esse jovem, esse adolescente se sentir parte? Pois eu recebi muito essa pergunta depois da nossa última conversa. Né? E eu dei mais ou menos a mesma resposta. Se você é líder de jovens, converse com ele. Primeiramente,
converse com eles. A gente tem uma mania nas nossas igrejas que a gente fala muito, mas não ouve as pessoas. Não ouve os adolescentes. Inclusive, o Tom Rainer traz uma pesquisa bem interessante que pessoas que responderam que os pastores, não pastores de jovens, não líderes de jovens, os pastores da igreja, aqueles pastores que conversavam bastante com os adolescentes, essas igrejas, o pastor era mais ativo nessa conversa, tiveram menos problemas de evasão de jovens. Olha que coisa curiosa. Quando um jovem ele tem um espaço para conversar, para desabafar, para colocar os seus conflitos, porque, Vitor, hoje a gente tem um monte sempre teve, né? Mas hoje também temos um monte de jovens, adolescentes com conflitos sobre a sua sexualidade, conflitos sobre o seu lugar na sua família, conflitos sobre o seu lugar na sociedade, conflitos sobre o seu próprio eu, estão confusos, e eles não acham na igreja um espaço para desabafar, para falar com alguém. Então, se eles tivessem esse espaço, certamente eles achariam naquela igreja um lugar de acolhimento, um lugar de afetividade. E onde eu tenho afeto, eu não deixo, eu não abandono, eu não vou embora. Onde eu encontro espaço de recebimento de afeto e de entrega de afeto, eu crio laços de compromisso. Então, é esse o ponto que eu vejo que é o mais delicado aí. Como é que pode, eu sendo pastor de uma igreja, não conversar com meus adolescentes, ou eu sendo líder de jovens, não ouvir os conflitos deles? Então, o primeiro conselho que eu deixo a qualquer líder jovem que está vendo esse vídeo é: faça algum tipo de reunião, aí você usa a sua criatividade, mas para que você use essa reunião para ouvir o que eles têm a dizer. E aí você vai entender, a partir daí, onde você deve trabalhar ou deixar de trabalhar. Perfeito. Perfeito. Gutiérrez, eu te agradeço por estar aqui conosco, por compartilhar aqui com a gente. Te agradeço pela amizade. Assim, aqui eu tenho que fazer um testemunho que ter me aproximado do Gutiérrez nos últimos anos tem sido muito bom. E fica feito já o convite para ou lá no meu canal ou aqui na BC2 a gente depois conversar um pouco, quem sabe, sobre pentecostalismo mais especificamente. É um assunto que sempre vem à tona. É sempre um prazer conversar contigo, viu? Prazer, meu Vitor. Muito bom estar aqui no canal. É muito bom receber você. E a você que nos acompanha, toda quinta-feira a gente tem Destaque ABC2, então você não pode perder conversas como essa, sobre fé, sobre ciência, sobre universidade, o diálogo entre essas coisas todas, com gente de igreja, gente da academia. Toda quinta-feira, não perca Destaque ABC2. Até a próxima!